Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos que estão ouvindo esse áudio. Hoje, o sexto dia do propósito de leitura da Bíblia. Os capítulos de hoje é Gênesis do capítulo 16 ao 18. E como de costume, já esses dias, eu quero trazer uma reflexão sobre algum texto que se encontra entre esses capítulos da leitura diária. No dia de hoje eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque os áudios têm ficado muito grandes e muitas vezes a gente não consegue ouvir tudo. E é importante ouvir tudo para que a gente possa fazer o propósito por completo. Ouvir a oração no final e meditar na palavra. Hoje eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 23. Diz assim: Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: Destruirás o justo com o pecador? Esse texto, ele é uma parte crucial, uma parte extremamente importante sobre a intercessão de Abraão. Nós entendemos que parte principal da missão do cristão é interceder, é orar pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelos que precisam do socorro e da ajuda do Senhor. E nessa ocasião, nós vemos Abraão intercedendo por um povoado de Sodoma e Gomorra. E eu entendo que muitas vezes nós nos frustramos por fazer intercessões e não ver o resultado dessas intercessões. Porém, existe um segredo aqui nesse texto muito, muito, muito importante para a gente conseguir fazer uma intercessão efetiva, né? Então, a história nos conta que Deus aparece a Abraão. E Abraão, ele conversa com aquele homem, o próprio Deus, que apareceu em forma humana para ele, e fala para ele esperar um pouco, que ele serviria algo para ele comer, para ele beber. E Abraão vai, corre, manda a sua esposa fazer pães, pega um filho e coloca para aqueles homens comerem, os 3 homens, né? E o próprio Deus, ele pensa, né? Eu vou fazer o que eu estou planejando sem falar para Abraão. Ele diz lá no versículo 17, né? Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Então, depois de Abraão servir ao Senhor, entregar aquilo que o Deus encarnado, ali, o Deus encarnado, o Deus em forma humana, naturalmente poderia querer, né? Porque um homem que está viajando vai querer se alimentar, vai querer beber, e Abraão serve ele com essas provisões. É claro que Deus não precisa de provisão nenhuma, de homem nenhum, mas Abraão, ele vê aquele homem, ele identifica que é Deus e ele serve da forma que ele conhece, da forma que ele sabe, com aquilo que ele poderia fazer. Então, quando Abraão entrega aquilo que Deus não pediu, quando ele faz além daquilo que Deus exigiu dele, quando ele mostra o seu coração pronto para abençoar, para cuidar e para servir, Deus analisa aquela situação e identifica que seria ruim tomar a atitude que ele tomaria sem antes falar para Abraão. Então,
o coração bondoso de Abraão, o coração voluntário de Abraão, fez com que Deus revelasse a Abraão os planos dele. Muitas vezes nós não temos escutado o que Deus tem feito, ou Deus não tem nos avisado o que vai fazer, porque nós não temos o coração voluntário. A Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem revelar aos teus servos, os profetas. Então ele não faz nada sem revelar aos teus servos, os profetas. Antes de ser profeta, precisa ser servo de Deus. Porque o profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Mas para falar em nome do Senhor, você precisa ouvir o Senhor. E para ouvir o Senhor, você precisa ser servo dele. E o servo é aquele que está sempre pronto para trabalhar para o seu Senhor. Então, o segredo para ouvir o que Deus tem a dizer é estar sempre pronto para fazer o que Ele quiser que você faça. Sempre pronto para servir ao Senhor, colocar Ele em primeiro na sua vida, abandonar o que for para poder fazer a vontade dEle. Porque o servo, ele faz tudo o que o seu Senhor manda. Então, logo depois de Deus revelar para Abraão aquilo que ele faria, nós podemos notar que o coração voluntário de Abraão criou uma intimidade diferente entre ele e Deus. Por quê? Deus revela o que faria, 2 dos 3 homens que estavam lá descem para Sodoma e Gomorra, no intuito de analisar se realmente a maldade do povo era o que estava sendo dito em orações e em clamores, era aquilo que Deus realmente estava vendo. É claro que Deus já sabia que eles eram ruins, mas 2 vão até a cidade para poder vivenciar isso, e um fica com Abraão, que é o próprio Deus. Então, quando esses homens vão embora, o texto que nós lemos, no versículo 23, ele diz o seguinte: Abraão chegou um pouco mais perto e indagou, e perguntou ao Senhor: destruirás o justo com o pecador? Abraão ele conseguiu criar uma conexão com Deus, com esse espírito voluntário dele, com essa vontade de servir. Ele criou uma intimidade tão grande com Deus naquele momento, que ele teve a liberdade de chegar mais próximo de Deus e de questionar as decisões que Deus tinha determinado que tomaria. Aí ele fala: Senhor, matará o justo junto com o pecador? E esse questionamento dele abriu o espaço para que ele começasse uma intercessão. Então ele começa falando: talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor dos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometer tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então a intimidade que ele cria com Deus, a proximidade que ele cria com Deus naquele momento, abre espaço para ele realizar uma intercessão de qualidade. Então ele começa a falar com o Senhor, ele exalta o Senhor, ele reconhece a grandeza, a santidade, a justiça de Deus, e ele consegue direcionar as palavras dele no meio daquela intercessão, de forma que o Senhor olha o posicionamento dele, aquilo que ele fala, e responde. Então lhe assegurou o Senhor:
Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. E não para por aí. Abraão, ele continua intercedendo, ele vai intercedendo, ele continua questionando, continua reduzindo, até o ponto dele chegar lá no versículo 32, Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas forem 10 encontrados? Justos, né? Ele afirmou: por amor dos 10 justos, não a destruirei. Então, a forma que Abraão se aproxima de Deus e que ele estabelece essa conexão com Deus, ele intercede pelo aquele povo, ele consegue trazer algo que muitas vezes nós buscamos. Ele não só fez uma intercessão de qualidade ao ponto de Deus entender e dizer que não faria aquilo que ele já estava pronto para fazer, se ele encontrasse 10 justos. Mas ele também consegue ouvir a resposta instantânea de Deus. Deus responde na hora. Um bom intercessor, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele ouve a resposta de Deus na hora. Muitas vezes, nós não conseguimos identificar a resposta de Deus ou ouvir a resposta de Deus porque o nosso coração está muito longe de Deus. Às vezes nós estamos muito agitados, muito apegados à ansiedade, ao medo ou aos nossos próprios desejos, que nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus. Mas aquele que é íntimo do Senhor, quando ele ora, o Senhor responde na hora. Quando ele ora, o Senhor, ele responde, ele não deixa a pessoa sem saber o que fazer. A partir do momento que nós temos intimidade verdadeiramente com Deus, nós podemos ver a resposta das nossas orações. No pior momento da minha vida, eu fui orar ao Senhor. Dobrei o joelho no monte e falei assim: Senhor, eu sei que é o pior momento da minha vida e que eu não sou digno de te pedir nada. Mas eu também sei que o Senhor estava comigo quando eu estava fazendo a tua obra, e o Senhor sabe que meu coração estava verdadeiramente voltado em fazer a tua vontade para te agradar. Então me ajuda, me socorre. Me ajuda a solucionar esse problema. E o Senhor, ele me respondeu instantaneamente. O momento dessa oração mudou a minha vida. Deus moveu o sobrenatural. E todo o problema que eu tinha foi solucionado. Até o que era para ser maldição, Deus tornou em bênção. Mas para que nós possamos realizar uma intercessão de qualidade, primeiro a gente precisa estabelecer uma conexão real com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Ter um coração voluntário para fazer a obra de Deus e para agradar a Ele. Porque quando nós fazemos tudo para agradar o Senhor, quando nós temos o desejo de entregar o melhor ao Senhor, como Abraão fez, pega a melhor farinha e faça 3 pães. Quando nós entregamos o melhor de bom coração para Deus, nós criamos uma intimidade com o Senhor ao ponto de conseguir fazer intercessões de qualidade. Todo bom intercessor, ele precisa ter intimidade real com Deus e um coração voluntário. Deixa eu orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo toque do alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma das pessoas que estiverem ouvindo esse áudio. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha fortalecer o nosso coração,
arrancar toda a ansiedade. Que o Senhor venha, Pai, direcionar o nosso coração de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Senhor, que as nossas armaduras espirituais sejam renovadas, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nos dedicar verdadeiramente em Te servir, em Te adorar, em entregar o nosso melhor ao Senhor em todas as oportunidades. Porque nós entendemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada. Nós entendemos, Senhor, que se porventura hoje nós estamos vivos, foi porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós e das nossas famílias. Foi porque o Senhor teve um plano excelente e eterno para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a ter sempre na nossa mente a certeza de que o Senhor está acima de todas as coisas. Que nada venha tomar o Teu trono na nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja sempre no lugar mais alto da nossa vida. Que o nosso maior objetivo seja estar diante do Senhor com sinceridade e com um coração voluntário para Te servir a todo momento, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor nunca deve salário para ninguém. E nós entendemos, Pai, que é impossível servir ao Senhor sem ter intimidade com o Teu Espírito Santo. Enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Fortalece o Teu povo com o Teu amor. Retira toda ansiedade, todo pânico. Em nome de Jesus Cristo, que toda opressão maligna que tem colocado barreiras mentais e espirituais no Teu povo, fazendo o Teu povo ficar com ansiedade, com pânico, fazendo o Teu povo ficar com medo de tomar decisões, em nome do Senhor Jesus Cristo, arranca isso do Teu povo, Pai. Para que o Teu povo possa ter verdadeiramente uma conexão real com o Senhor, a confiança em Ti. E para que o Senhor, através do Teu Espírito, levante verdadeiros intercessores no meio do Teu povo. Para que nós possamos, Pai, cumprir com a Tua palavra que nos diz que nós temos que amar aquele que nos odeia e orar pelo aquele que nos persegue. Se o Senhor nos manda orar pelo aquele que nos persegue, também temos que orar pelo aquele que nós amamos e pelo aquele que o Senhor nos confiou, andar junto, cuidar, e que nós possamos fazer isso com excelência, em nome de Jesus.